Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos que nos acompanham pelo canal no Facebook, no Centro Espírita Alvorecer. A paz de Jesus abençoe a todos nós, esteja em nossos corações. Boa noite a todos. Boa noite, Ednilson. Seja muito bem-vindo. Um prazer ter você conosco mais uma vez. Boa noite, eu que agradeço. Todos nós. Para iniciarmos, nós vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, titulada Legião. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Está registrado em Marcos, no capítulo 5, versículo 9. Consciências oneradas em culpas e desacertos de numerosas reencarnações, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Legião é o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Indubitavelmente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Ao contato das lições de Jesus, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Ensinamos beneficência, vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadiamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Elejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estraçalham a existência e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e pompeamos exigências disparatadas em se apresentando o menor de nossos caprichos. Sim, de modo geral, somos individualmente diante de Jesus, a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Então, meus irmãos, com esta página, a gente convida a todos que aqui estão reunidos em nome de Jesus, para elevar o coração, o pensamento a Deus, ao Mestre e Senhor de todos nós, aos amigos espirituais que também se encontram conosco, para agradecer a oportunidade bendita de aprendizado que recebemos de Jesus toda semana. A permissão do Senhor de aqui estarmos, mesmo que virtualmente, reunidos em nome dEle, que nós possamos aproveitar as lições trazidas do Evangelho do Senhor pelo nosso irmão Adilson. Que ele seja intuído, amparado, envolvido pelos amigos espirituais, para que nos traga as lições tão necessárias para todos nós. Agradecemos ao Senhor as bênçãos derramadas sobre nós, esses bálsamos salutares que nos amenizam as dores, as dificuldades, e que essas benesses sejam espalhadas, Senhor, sobre toda a humanidade, onde haja o sofrimento, Senhor.
aí possam estar seus trabalhadores de luz, levando, Senhor, o amparo, o socorro, levando a sua misericórdia. E que as energias positivas aqui geradas possam ser distribuídas para aqueles que se encontram nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nas prisões, nos lares em conflito, que os nossos irmãos que o governam possam ser tocados em seus corações, que o nosso irmão Lázaro, que desencarnou, possa receber, Senhor, o amparo diante do seu amor, que ele possa, Senhor, despertar de toda a ignorância, de todo o mal. No mais, nós te agradecemos as bênçãos que já sentimos enviadas de ti sobre todos nós, pedindo, Senhor, que nos permita iniciar o nosso trabalho, nosso estudo da noite em teu nome, em nome dos amigos espirituais, mas sobretudo em nome de Deus. Obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, agora e sempre, em nome de Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Olha que página, né? A gente pensa que Emmanuel vai falar uma coisa sobre a legião, falar desses irmãos difíceis, ele joga coisa para nós, olha que coisa. Ó, nos chamando a atenção, né? Dessas quantidades de dificuldades que nós carregamos, né? Não nega que nós temos esses companheiros, com certeza, mas levou nos trouxe a ideia, né, de nós olharmos para nós, o que nós estamos fazendo diante de Jesus, como nós estamos nos comportando, né? Como nós estamos querendo as coisas e fazendo o contrário, né? Uma grande contradição de nós mesmos, daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz. Isso é sério demais. Essa lembrança de Emmanuel sobre nós é sério demais. Nós precisamos lutar para sermos coerentes com aquilo que pregamos e acreditamos. Né? Sermos coerentes, isso é uma luta, meus irmãos, é uma necessidade, e que muitas das vezes não é fácil, não. Mas o esforço é imprescindível. A luta é imprescindível para que a gente consiga. Porque muitas das vezes atos milenares, hábitos milenares que carregamos, não se extingue, não se extirpa de uma hora para outra. É uma luta, é um trabalho. O importante é a nossa vigilância sobre nós e na oração que Jesus nos recomenda, para adquirirmos as forças que muitas vezes nos faltam na hora de nós lidarmos com essas questões que nós carregamos. Então, Emmanuel, né, nos chama a atenção, nos convida a refletir sobre isso maduramente, para que a gente conquiste a nós mesmos, conquiste a nossa liberdade individual e íntima, né? Nos desvencilhando desse nosso passado tão tortuoso. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça a todos, porque todos estamos, né, nesse barco gigantesco das dificuldades humanas. Então, que a paz do Senhor toque os nossos corações agora e sempre. A gente agradece mais uma vez, né, a presença do Adnilson. Vou passar a palavra para ele, no qual ele vai nos falar sobre a origem da crença nos demônios. Adnilson, a palavra é sua, uma boa palestra para todos nós. 9 horas eu retorno, tá bom? Combinado. Então, muito boa noite a todos, muita paz, que Jesus envolva os nossos corações. Eu me sinto aqui privilegiado por estar na companhia de amigos tão queridos, de irmãos tão queridos, né, que com certeza vão nos ajudar a sustentar o nosso trabalho de hoje. Se fosse uma reunião mediúnica, aqui está os nossos irmãos aqui ficarão como uma equipe de apoio. Então, já recebo aqui essas vibrações tão amorosas,
tão carinhosas. Então, boa noite, Rafael, boa noite, Cristiano, Arcácia, Samara Pimentel, a Adriana, o Oscar, o Alberto, a Heloísa, a Idália, a Jussara, o Mário, a Luciana, a Cristina, nossa irmãzinha Vânia, a Alciene, a Cláudia Shelley, Mariana Marques, nosso irmão Eduardo Aires, meus queridos, que alegria. Então, mais uma vez, boa noite, Inácio, obrigado aí por essa oportunidade maravilhosa. E esse tema que é profundamente importante, e já gostaria de lembrar mais uma vez aqui, todos nós já sabemos que só existe um Deus, que é o nosso Pai de infinito amor, de infinita misericórdia. Na oração dominical ensinada por Jesus, ele inicia dizendo, né, Pai nosso, Deus é nosso Pai. Então, Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Tudo que existe nesse universo é criado por Ele. Então, somos todos irmãos, encarnados e aqueles que já retornaram ao mundo espiritual, independente da sua condição moral, espiritual. Né? Então, é um tema assim, importante, um tema delicado, profundo, porque nos traz realmente essa reflexão com relação, ou a essas reflexões, com relação a esse termo, o demônio. Então, é tão atual que basta a gente assistir alguns programas religiosos que ouviremos esse nome demônio. E, segundo alguns, ele é muito mais, das vezes, pronunciado em alguns sermões do que o nome do Cristo. E de que, como nós espíritas somos ainda chamados, talvez também por outras seitas, inclusive agora também já estamos em algumas Bíblias por conta das novas traduções, e a gente já traz aqui um exemplo da nova edição da Bíblia do Peregrino, que eu também tive o carinho de ganhar essa Bíblia, né, do Peregrino, e que era maravilhosa em função dos comentários que tem aqui, né, além das passagens, traz sempre um comentário belíssimo para o nosso aprendizado. Né? Então, mas nessa tradução, né, porque se nós consultarmos lá em Deuteronômio, a famosa passagem que nós conhecemos muito, nós espíritas, né? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Não consulteis os mortos. Então, não consulteis os mortos, na nova tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida, está assim. Mas nessa aqui do Peregrino, ela não está dessa forma. Na Bíblia do Peregrino, ele diz assim, olha, nem feiticeiros, nem encantadores e nem espiritistas. Então, em algumas instituições espíritas, a gente já teve a oportunidade de fazer essa palestra, não esse tema, né? Mas já levei essa Bíblia aqui, já mostrei essa palavra que está aqui. Então, quem tem aí, consulta lá, vai ver tá, essa palavra, esse termo. Então, na do João Ferreira de Almeida, não consulteis os mortos. Na do Peregrino, já foi acrescentada, ou seja, foi traduzida para esta palavra, não consulteis os mortos por espiritistas. Ou seja, não consultem os espíritas ou os espiritistas. Então, está aqui. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Né? Então, nós sabemos que esta palavra ela foi criada por Allan Kardec, que está lá na introdução do Livro dos Espíritos, lá no seu item 1. Então, Allan Kardec coloca lá, os adeptos do Espiritismo serão os espíritas
ou, se quiserem, os espiritistas. Se alguém nos perguntar, Diniz, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Ou eu também posso responder, eu sou espiritista. Então, foi esse o termo criado por Allan Kardec. Então, observem que ela já está traduzida, foi colocada na Bíblia do Peregrino, e outras também. Eu tenho várias delas aqui em casa, de outros tradutores, do João Ferreira de Almeida, a de Jerusalém, e essa do Peregrino aqui, e outras também. Né? Então, nem encantador, nem quem consulte a um espírito, adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Né? Então, parabéns aí à direção dessa instituição Alvorecer por nos colocar diante desse tema importante que Allan Kardec analisa e aprofunda no livro Céu e Inferno, no seu capítulo 9, né? No item 1 a 6, nós vamos encontrar lá os demônios, origem das crenças nos demônios. Né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, para a gente fazer a leitura aqui, que está no Novo Dicionário da Bíblia, de autoria de John Davis, que é essa, deixa eu ver se dá para mostrar aqui também, que é essa maravilha aqui também, essa obra belíssima, né? Que eu também tive a oportunidade de ganhar, né? Foi um presente que me deram, né? Não vou falar o nome aqui, para não comprometer os meus irmãos que me deram, né? Esse presente maravilhoso. Porque aqui tem todos, né? Todos os significados, praticamente, da Bíblia estão aqui. Né? É um belíssimo dicionário. Então, aqui ele diz assim, olha, demônico. Vem do grego daimon, divindade secundária. Em português, daimon ganhou a tradução de demônio. No Novo Testamento, se refere a forças espirituais negativas que exercem algum tipo de influência sobre os homens. Então, o termo demônico, que vem do grego daimon, que é uma divindade secundária. Então, nós temos que lembrar que já desde aquela época, há milênios, da crença em vários deuses. Né? Então, esse daimon significaria uma divindade secundária, que em português, então, ganhou a tradução de demônio. E no Novo Testamento se refere, então, às forças espirituais negativas que exercem algum tipo de influência sobre os homens. E, para nossa felicidade, para nossa alegria, o Inácio, presidente aí do Centro Espírita Alvorecer, nos trouxe essa belíssima parte de Emmanuel, né, exatamente do capítulo 5 de Marcos, versículo 9, né, que é aquele encontro lá de Jesus com o endemoniado, que quando Jesus pergunta qual é o nome dele, né, e ele vai dizer que já sabemos aí a resposta. Né? Então, é muito interessante isso. Então, exatamente o que está aqui, que exerce algum tipo de influência sobre os homens. E depois, entre os gregos, aí agora vem o termo demônio, né? Entre os gregos, tinha várias significações. Era um deus ou uma divindade no sentido geral, ou gênio, ou a fortuna, a alma de alguém que pertenceu à Idade de Ouro e que então se transformou em divindade tutelar. Um deus de categoria inferior. Então, o termo Theos, Deus, tanto era usado para designar um Deus bom quanto um Deus ruim. Então, essa é a definição que nos traz o dicionário da Bíblia de John Davis, que é simplesmente maravilhoso. E aí, agora nós vamos trazer também Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, que ele destaca aqui
o sentido atribuído às expressões deuses e demônios. Então, depois dessa definição que nós trouxemos aqui de John Davis, no dicionário da Bíblia, que o Leon Denis ele diz assim, né, então, que toda a antiguidade ela admitiu a existência dos deuses. Expressão porque designava os espíritos puros e elevados e dos semideuses ou heróis, como pelas palavras demônios ou gênios, entendi, então, os espíritos em geral. Então, é muito interessante que Leon Denis aqui, ele nos lembra que os cristãos, mesmo se serviam dessas designações. Então, aí nesta obra aqui do Leon Denis, nós vamos trazer esse destaque dele aqui, então, para ver como que era designado esses, vamos dizer assim, como que eles se serviam dessas designações, ele nos traz aqui uma carta de Paulo aos Coríntios. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, está no capítulo 8, versículos 5 a 6. E Paulo registrou assim, meus irmãos, está aqui no livro que Leon Denis destacou. Porque ainda que haja alguns que se chamam deuses, ou no céu ou na terra, não temos, entretanto, senão um único Deus, o Pai, de quem tiveram o ser todas as coisas. Então, olha que coisa linda, né, que o Leon Denis resgata para nós aqui. Então, veja, por isso a importância desse tema tão atual, né? Porque nós estamos falando da origem da crença. Então, esse termo é importante, origem da crença. Como que se passou a acreditar, né, nos demônios? Então, essa frase de Paulo é importante. Então, porque ainda que haja alguns que se chamem deuses, e o Inácio nos trouxe aí, citando aí Marcos, mais uma vez, no seu capítulo 5, versículo 9, esse encontro de Jesus com o endemoniado, quando Jesus pergunta qual é o nome dele. Tá? E, então, você vê que Jesus está ali conversando com uma entidade, é como se estivesse ali numa reunião mediúnica e Jesus, quem é você? Né? E aí ele responde quem ele é. Né? Então, não temos, entretanto, senão um único Deus, o Pai, de quem tiveram o ser de todas as coisas. Leon Denis também destaca nesse capítulo, que é o capítulo 8 do livro Cristianismo e Espiritismo, ou melhor, no número 8, ou item 8, uma frase de Santo Agostinho, que quando a gente vai lá na sua obra, desse Vivante Dei, onde ele traz assim, de Orígenes, um dos pais da igreja, que diz assim, olha, os demônios, isso Orígenes, que diz isso, e Santo Agostinho coloca na sua obra, esta frase de Orígenes, um dos pais da igreja. Então, diz assim, olha, os demônios, maus espíritos, não podem ser amigos dos deuses cheios de bondade, a que nós chamamos santo anjos. Então, olha que beleza que Leon Denis nos traz. Então, o nome, portanto, que pertence especialmente aos deuses pagãos. Por isso, meus irmãos, que lá no Velho Testamento encontramos essas referências de como esses deuses eles foram importados para as suas comunidades. E o termo é esse mesmo, ou seja, importado. Pois é assim que está registrado em Deuteronômio, lá no capítulo 32, versículo 17. Então, quando a gente abre ali em qualquer Bíblia, essa tradução está correta ali, capítulo 32, versículo 17, que diz assim, e ofereceram vítimas a demônios que não são deuses, a deuses desconhecidos, novos, importados de perto, que vossos pais não veneravam. Então, veja que interessante. Então, o termo
com relação aos deuses, os daimons ou os demônios, foram importados do Velho Testamento, nós vamos ver agora, para o Novo Testamento. Então, no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, nós temos essa referência aí. Então, isso está bem registrado lá. E ofereceram vítimas a demônios que não são deuses, a deuses desconhecidos, novos, importados de perto. Então, ou seja, já existia essa crença e ela foi trazida, então, para a comunidade na época de Moisés. Então, veja a importância agora, quando a gente abre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec coloca ali para a gente a primeira revelação, que é Moisés, a segunda, Jesus, e a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, veja a importância de Allan Kardec abrir o Evangelho segundo o Espiritismo com esse capítulo de Jesus, não vim destruir a lei, e trazendo Moisés como a primeira revelação. Então, na primeira revelação, Moisés tem essa missão de revelar para a humanidade o Deus único. E é o Emmanuel, mais uma vez, no capítulo 2, no livro Emmanuel, que tem um capítulo muito interessante, conferir aqui, que é a essência do Evangelho, que traz o índice sobre a lei mosaica. E o Emmanuel, então, interpreta para nós, traduz para nós. Então, Moisés, diz Emmanuel, ele foi um inspirador a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o decálogo sob a inspiração divina. Então, por isso, Moisés, ouvir uma grande voz dizer, Moisés, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso a gente encontra lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 1 a 22. Então, veja a importância do dicionário de John Davis, quando mostra para nós, nos traz essa identidade dos deuses daquela época, que foram importados, então, para o Velho Testamento, para o Novo Testamento. Mas costuma-se atribuir, também nessa obra de John Davis, a Xenócrates, a 376 antes de Cristo. O Xenócrates, por exemplo, a gente vai lá fazer a pesquisa na internet para quem desejar, ele foi um discípulo de Platão. E é ele que nos traz, assim, a primeira referência explícita à existência de demônios, mas de demônios maus. Então, por quê? Se tinha com relação aos daimons bons e daimons inferiores, mas é Xenócrates, a 376 antes de Cristo, discípulo de Platão, a primeira referência da existência de espíritos, demônios maus. Olha que coisa interessante. Lembra aquela palavra que eu destaquei com relação aonde Moisés destaca, que é um termo ou uma crença que foi importada para o Velho Testamento, para a sua comunidade. Então, essa tendência de considerar demônios como entidades exclusivamente prejudiciais, então, ela acaba se tornando predominante nos 3 séculos anteriores, a era cristã, e aí sim ela vai determinar decisivamente o entendimento vigente agora na época de Jesus. Olha a palavra aí, a palavra-chave que a gente gosta muito, de separar, olha só, importar. Olha a viagem, Olha essa crença. É uma crença milenar, nos deuses. E aí depois, para designar o Deus bom, deuses bons, deuses maus, aí criou-se, então, esse termo.
Então, veja que coisa interessante. Então, na era cristã, e vai determinar o entendimento vigente da era cristã. Com relação agora ao Novo Testamento, a gente traz aqui um texto de Mateus, lá no seu capítulo 12, versículo 22, como era sério essa questão das influências espirituais ou demoníacas, né? E como se referiam na época, já que o nosso tema é exatamente a origem da crença nos demônios. Então, o relato que está em Mateus, por exemplo, que a gente falou aqui, ver se eu não errei aqui. Então, que está em Mateus, no seu capítulo 12, então ele começa, na verdade, no versículo 1. Quando os fariseus chamam a atenção de Jesus, porque ao passar pela plantação de milho, os discípulos arrancam lá uma espiga para comer. E os fariseus chamam a atenção de Jesus por conta disso. Então, a preocupação deles é porque era sábado, então não se colhia, né? Se fazia colheita no sábado. Estava lá os discípulos tirando, né, apenas para comer. E Jesus vai lembrá-los de que Davi fez isso. Então, o rei Davi, ele entrou na casa de Deus, ou seja, no templo, estavam com fome e comeram os pães, que somente os sacerdotes poderiam comer. Então, portanto, violaram a lei. Isso o rei Davi. Então, Jesus está lembrando ali os fariseus, né, que Davi fez isso. Então, depois Jesus vai ao templo, cura o homem da mão mirrada, e então eles ficaram furiosos. Eles já estavam furiosos com Jesus, porque Jesus chamou a atenção dos discípulos, que fizeram a colheita ali das espigas de milho para se alimentarem. Aí Jesus lembra lá que Davi fez isso, né? Portanto, violaram a lei. Mas eles estavam furiosos porque agora Jesus estava ali no sábado curando o famoso, aquela famosa cura da mão mirrada. E o que os fariseus estavam ali querendo fazer? Estavam planejando para matar Jesus. Então, quando a gente chega lá no versículo 22, é levado agora o endemoniado, cego e mudo. Olha o termo aí. Endemoniado, cego e mudo. Para que Jesus o curasse. E Jesus o cura de todas as enfermidades, a ponto de falarem assim: não será este filho de Davi? A lembrança de Davi de novo. A hereditariedade lá. E qual foi a resposta dos fariseus? Este expulsa demônios com o poder de Beelzebul, chefe dos demônios. Olha como que eles qualificaram Jesus aí. Eles não estavam preocupados com a cura que Jesus realizou naquele momento. Jesus tira um homem da enfermidade espiritual. Um homem que estava ali, né, como se diz na época, endemoniado. Além disso, cego e mudo. E Jesus restabelece. Mas eles estão preocupados com isso. Estão dizendo que Jesus fez aquilo porque Jesus estava sob o poder de Beelzebul, chefe dos demônios. Mas é João Evangelista, meus irmãos, que vai registrar para nós acusações de estar Jesus endemoniado. E aí é muito interessante, olha só, não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Então, por que procurais matar-me? E a multidão, então, respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Então, é só a gente ir lá conferir aqui, João, capítulo 7, versículo 19 a 20. João 7, 19 a 20. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Estavam procurando matar Jesus. E olha o que a multidão responde. Porque tens demônio. Por isso eu procuro matar-te. Né? Outro trechinho, que está lá em João, agora no seu capítulo 8, versículo 48. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: não dizemos nós, bem que és samaritano, e que tens demônio. João, agora, capítulo 10, versículo 20. E muitos deles diziam: tens demônio, e está fora de si, por que o ouvis?
Então, quem estava ouvindo Jesus naquele momento, a pregação de Jesus, os fariseus então se aproximavam e falavam: por que vocês estão ouvindo esse homem aí? Ele tem demônio. Então, só que nós temos 3 acusações a respeito de Jesus. Então, meus irmãos, por isso que Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, né, nos traz essa importante reflexão. Então, este item 1 da obra O Céu e Inferno, no seu capítulo 6, diz assim: olha, os demônios, vou pegar aqui para a gente não errar, né? Os demônios desempenham em todas as épocas um grande papel nas diversas teogonias, embora consideravelmente desacreditados na opinião geral, a importância que lhes é ainda atribuída em nossos dias dá a esta questão certa gravidade, pois ela toca no âmago das crenças religiosas, né? Eis porque é útil examiná-la com os desenvolvimentos que ela comporta. Então, a crença, diz Allan Kardec, no poder superior, ela é instintiva no homem. A crença no poder superior, ela é instintiva no homem. Então, instinta no homem, ou melhor, instintiva no homem, o que nos recorda isso? O que nos lembra isso? A questão 650 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta assim: origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como o da existência de Deus. Aí conclui os espíritos: a consciência da sua fraqueza, então, leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, nós somos assim muitas das vezes, né? Se a gente encontrar alguém que tem uma certa liderança, né, certo envolvimento, nós somos capazes, muitas das vezes, de ajoelhar diante desta criatura e passarmos a ser seguidor. Né? Passamos a ser um seguidor. Então, olha que coisa interessante. Exatamente porque a consciência da sua fraqueza ainda, diz os Espíritos Allan Kardec, leva o homem, então, a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, isso significa que todos nós, sem exceção, nós podemos adorar a Deus. Podemos elevar os nossos pensamentos através da oração e aproximar, então, a nossa alma diante de Deus. Então, por isso, a crença no poder superior, meus irmãos, nós vamos encontrá-la sob diferentes formas e em todas as idades do mundo. Né? Então, mas se de hoje, dado o grau de cultura que nós já atingimos, ainda se discute sobre a natureza e os atributos desse poder. Então, calcule-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Aí Allan Kardec nos traz esse seguinte destaque. Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos, extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é, sem dúvida, muito poético, mas pouco real. De fato, que quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza no instinto. Então, olha que coisa. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem, então, se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos. O que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa, é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. Então, o que a maioria das pessoas ainda buscam os templos religiosos. Raros os que vão já, pela primeira vez, em busca da transformação moral.
mas o fato de ir, pelo alívio de suas dores físicas e espirituais, o buscam, né? ou a busca, né, de realizações materiais. Então, por isso que muitas acabam ali permanecendo, agora buscando a sua transformação moral. Então, quantos não vão à busca de coisas materiais e, às vezes, ali, talvez orientado por seu amigo espiritual, e aquela palestra cai como uma luva, buscando a parte moral, né? E ele se sente ali agora envolvido e retorna, muitas das vezes, àquela instituição, agora buscando a sua transformação moral. Então, por isso que Allan Kardec destaca que o único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais desenvolve-se apenas com o tempo e gradualmente. Então, a alma, ela tem a sua primeira infância, né? Ou a sua adolescência e sua virilidade, assim como o corpo humano tem. Mas, diz Allan Kardec, para ele atingir a virilidade que a torna apta a conhecer as coisas abstratas, quantas evoluções tem ela que percorrer na humanidade? Quantas existências, quantas reencarnações, meus irmãos, nós precisamos para realizar? Aí voltamos novamente ao livro Céu e Inferno, que diz assim, ó, sem remontar às primeiras eras, olhemos as nossas voltas. Então, Allan Kardec agora vai dar um exemplo, né? As pessoas do campo, e perguntemos-nos que sentimentos de admiração despertam nelas o esplendor do sol. Quando o sol nasce para o homem do campo, o que representa para ele? A abóbora estrelada, o gorjeu dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, os prados coloridos de flores. O que isso representa? Então, para elas, o sol, diz Allan Kardec, se levanta porque está habituado. Mas, desde que dê suficiente calor para amadurecer as colheitas e não demasiado para queimá-las, é tudo o que pedem, é tudo o que desejam. Então, digamos mais, tudo que elas compreendem da natureza, porém, já está longe dos homens primitivos. Agora, se nós reportarmos a esses dois últimos, vemos ainda mais exclusivamente preocupados com a satisfação das necessidades materiais. Então, aí Allan Kardec diz, o que serve para provê-las e o que pode prejudicá-las, resume para eles o bem e o mal neste mundo. Creem no poder sobre-humano, mas como que lhes traz um prejuízo material, é o que mais o atinge. Atribuem-no a esse poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga, não podendo ainda conhecer ou conceber nada fora do mundo visível e tangível, eles imaginam, por exemplo, residindo nos seres e nas coisas que os prejudicam. Então, por exemplo, os animais perniciosos, tá, são, portanto, para eles, seus representantes naturais diretos. Pela mesma razão, viram a personificação do bem nas coisas. Daí o culto, por exemplo, prestado a certos animais, a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem é geralmente mais sensível ao mal do que ao bem. Então, o bem parece natural, ao passo que o mal o afeta muito mais. E aí é por isso que em todos os cultos primitivos, as cerimônias em honra, por exemplo, do poder maléfico são as mais numerosas, né? Então, o temor leva a vantagem sobre o reconhecimento. Então, meus irmãos, em 9.000 anos de convívio com as pessoas, por exemplo, olha só, hein? O gato, né? Os felinos, coitados, há mais de 9.000 anos já em convívio com as pessoas, eles já foram perseguidos, por exemplo, e ao mesmo tempo idolatrados, considerados deuses e demônios, mensageiros da sorte, da boa sorte ou de muito azar, né? Aí a gente tem aqui, por exemplo, um historiador americano, Robert Dalton, no livro Grande Massacre dos Gatos, por exemplo, foi um período nebuloso para os gatos, para os felinos. O que aconteceu?
com a queda do Império Romano, a Europa medieval foi dominada, então, na época, pela Igreja Católica, carregada de muitas superstições ainda. Então, naquela época, todos que fossem contrários à doutrina cristã, por exemplo, eram considerados bruxos. E toda bruxa possuía um gato. Né? E, coitado, então veja a importância da crença. Então, o gato, por exemplo, com hábitos noturnos, olhos que brilham no escuro, caminhar silencioso e uma resistência física fora do comum, então os gatos pareciam mesmo ser de outro mundo. Nasciam superstições como a de que eles, principalmente os de pelos pretos, seriam bruxas disfarçadas. Então, vem dessa época a lenda de que cruzar, por exemplo, com um gato na rua era sinal de mau agouro. E por muito tempo mesmo foi para nós, mais para eles, né, sinal de mau agouro. Então, meus irmãos, isso em 1484, o Papa Inocêncio, para a gente ter uma ideia, ele chegou a incluir os gatos pretos na lista de hereges perseguidos pela Inquisição. E o que gerou isso? Isso em 1484, lá pelo Papa Inocêncio VIII. Então, veja o que faz uma crença. Então, morreram tantos deles nas fogueiras da Idade Média que os ratos começaram a se multiplicar rapidamente. Então, livre de seus caçadores, né? Ou seja, os ratos, livres dos gatos, devastaram a população europeia em meados do século XIV, carregando as pulgas que transmitiam a peste bubônica. Então, foram mortos cerca de 75 milhões de homens, mulheres e crianças, ou seja, 1/3 da população da época. Então, ou seja, uma tragédia que poderia ter sido atenuada se não tivesse sido atirado tantos pau no gatos medievais. Então, olha a crença, meus irmãos. Então, por exemplo, lá no Antigo Egito, há 4.000 anos atrás, eles eram, por exemplo, a representação viva da deusa Bastet, símbolo da fertilidade. Então, foram encontrados mais de 300.000 felinos perfeitamente mumificados. Vocês procurarem na internet, vocês vão ver esse caso lá muito interessante. Então, muitos desses gatos, né, verdadeiros deuses aí, olha só, né, isso há 4.000 anos atrás, enterrados em lugares de honra, ao lado da múmia de Faraó. Então, nós observamos que há 4.000 anos atrás, os egípcios tiveram muito mais amor pelos animais do que os religiosos, né, do século XII e XIII. Então, durante muito tempo, o homem não compreendeu, senão o bem e mal físicos. Agora, o sentimento do bem moral e do mal moral, aí sim assinalou um progresso na inteligência humana. Então, meus irmãos, somente então o homem vai ali entrever a espiritualidade e compreender que o poder sobre o humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Então, isso foi obra vamos dizer assim, de algumas inteligências de elite, mas que não puderam, contudo, ultrapassar determinados limites. Allan Kardec encerra ali dizendo assim, olha, como se via uma luta incessante, isso está no livro Céu e Inferno, lá no seu item 4, né? Então, como se via, isso, item 4, isso mesmo, como se via uma luta incessante entre o bem e o mal frequentemente levar vantagem, e que, por outro lado, não se podia racionalmente admitir que o mal fosse obra de um poder benéfico, concluiu-se daí pela existência de dois poderes rivais governando o mundo. Meus irmãos, é aí, segundo Allan Kardec, nasce a doutrina dos dois princípios, o do bem e o do mal. Doutrina lógica para aquela época, pois o homem ainda era incapaz de conceber outra e de penetrar a essência do Ser Supremo. Aí diz Allan Kardec, como poderia ele ter compreendido que o mal não é mais do que um estado momentâneo do qual pode sair o bem e
que os males que o afligem devem conduzi-lo à bem-aventurança, ajudando no seu avanço. Né? Então, encerra Allan Kardec, o duplo princípio do bem e do mal foi durante longos séculos e sob diferentes nomes. Isso está no item 5. Ó. O duplo princípio do bem e do mal, diz Allan Kardec, durante séculos, longos séculos, e sob diferentes nomes, à base de todas as crenças religiosas. E mais uma informação importante nos traz Allan Kardec nessa obra monumental, O Céu e o Inferno, que ele diz assim, que é uma obra que é pouco estudada, importante a gente destacar aqui também o livro O Céu e o Inferno. Né? Então, diz Allan Kardec, que foi personificado sob os nomes de Oromás e de Arimã entre os persas, ou seja, é o deus da escuridão, da destruição, da morte, do mal e da desordem para os seguidores do zoroastrismo. Para os hebreus, o bem é Jeová e de Satã é o do mal. Então, Allan Kardec faz esse destaque no item 5. Né? Então, é o Deus da escuridão, da destruição, da morte, para os seguidores do zoroastrismo. Para o povo hebreu, o bem é Jeová e de Satã é o do mal. Então, mas, como todo soberano deve ter ministro, todas as religiões admiram poderes secundários, gênios bons ou maus. Então, os pagãos, eles personificaram-no sob uma multidão de individualidades, tendo cada qual atribuições especiais para o bem e para o mal. Então, para os vícios e para as virtudes, e as quais deram o nome geral de deuses. Os cristãos, diz Allan Kardec, e os muçulmanos receberam dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem, portanto, diz Allan Kardec, para a gente fechar, né? A origem dos demônios tem, portanto, sua origem na antiga crença nos dois princípios, do bem e do mal. Então, temos que examiná-la, aqui apenas 2 pontos de vista cristão, e ver se ela está em relação com o conhecimento mais exato que temos hoje, em dia dos atributos da divindade. Então, quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos e fazemos esse estudo dos atributos de Deus, aí sabemos realmente o que é Deus, e é o único. Daí, a grande tarefa, a grande missão de Moisés. Então, mais uma vez, lembrando aqui Allan Kardec, lá no item 6 do livro Céu e Inferno. A doutrina dos demônios tem, portanto, sua origem numa antiga crença nos dois princípios, do bem e do mal. Temos que examiná-la aqui apenas do ponto de vista cristão e ver se ela está em relação com o conhecimento mais exato que temos hoje, em dia dos atributos da divindade. Então, eu só destaco isso por quê? Porque neste capítulo que o Alvorecer pediu para que a gente estudasse, refletisse aqui hoje, é só sobre a origem da crença nos demônios, a origem da crença. Por isso, nós vamos só permanecer aqui por enquanto. E, com certeza, isso terá continuidade depois, porque nós temos lá a crença nos demônios segundo a igreja. Mas nós vamos ficar aqui, por enquanto, sobre essa questão da origem da crença. Então, para encerrar, então, esses atributos são o ponto de partida, ou seja, a base de todas as doutrinas religiosas. Então, por exemplo, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos, a moral, tudo está em relação com a ideia mais ou menos exata, ou seja, mais ou menos elevada, que se faz de Deus, ou seja, desde o fetichismo até o cristianismo. Então, meus irmãos, se a essência íntima de Deus é ainda um mistério para a nossa inteligência, essa frase é de Kardec, tá bom?
Se a essência íntima de Deus é ainda um mistério para a nossa inteligência, compreendemos-lo, porém, melhor do que nunca, graças aos ensinamentos de Jesus, graças ao ensinamento do Cristo. O cristianismo, de acordo nisso com a razão, ensina-nos que Deus é único, Ele é eterno, Ele é imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom e infinito em todas as suas perfeições. Então, essa é a nossa contribuição para esse tema belíssimo, importante, de que nós ainda, muitas das vezes, dominados por essas crenças, crendices, trazendo ainda muito prejuízo à humanidade. Então, muita paz, que Jesus envolva os nossos corações e, mais uma vez, aí agradecer a presença carinhosa de muitos irmãos queridos que estão aí conosco. Né? Obrigado aí a Jussara, a Heloísa, né? O nosso irmão Cristiano, nosso irmãozinho Alberto, o meu cunhado Mário, que está aí também, a Oscar, né? Que maravilha. Obrigado aí a todos por ajudar aí a gente a sustentar esse trabalho. Nossa, a palavra é sua, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Espero a gente ter conseguido trazer uma reflexão sobre esses ensinamentos. Adnilson, excelentes reflexões, né? Realmente ainda carregamos muito do nosso passado, né? Nossas crenças. Então eu peço ao Adnilson agora para fazer a nossa prece da noite. Então vamos orar. Querido Deus, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia. Diante dessa imensidão, Senhor, desse universo infinito, maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta pequena comunidade, mas somos seus filhos. Isso é que é maravilhoso. Diante desse universo imenso, estamos aqui, esse grupo pequeno, Senhor. Mas gostaríamos de dar a nossa contribuição, orando, Senhor, pedindo que essas bênçãos que todos nós aqui recebemos amorosamente, pelos nossos amigos espirituais, por esta instituição generosa, séria, conduzida aí pela nossa irmã Cristina, pelo nosso irmão Inácio, por todos os seus trabalhadores, dando a nós a oportunidade de refletir sobre essa crença, nos demônios que trouxe e ainda traz tanto prejuízo, Senhor, para os nossos corações. Mas que todos somos seus filhos, todos sem exceção. Não há criminosos, Senhor. Não. Às vezes cometemos equívocos, deslizes, mas a tua misericórdia, Senhor, é infinita. Misericórdia, perdão. E quem somos nós, então, Senhor Jesus, para julgarmos, seja lá quem for? Por isso te pedimos, Mestre, que essas bênçãos de paz, de amor, de serenidade, que invade a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, que elas possam irradiar, envolvendo principalmente a nossa família, Senhor, a nossa casa, envolver os nossos parentes, familiares nossos, amigos. Alguns estão aqui em nossos pensamentos. Quantos, assim como nós, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, sem exceção, estamos aqui ainda enfermos da alma, do espírito, precisando ainda da tua misericórdia, Senhor, para prosseguirmos em frente. Só nos resta agradecer, Senhor.
agradecer por essas bênçãos de fortalecimento que todos nós aqui recebemos neste momento. Muito obrigado, Jesus. Por isso, em vosso nome, em nome de Jesus, o nosso mestre, nosso guia, o nosso modelo. E, acima de tudo, em nome dos benfeitores espirituais que orientam, que coordenam as atividades do Centro Espírita Alvorecer, de Barra do Piraí, a nossa gratidão. E pedir, então, a permissão para encerrar as nossas atividades de hoje. Que assim seja, graças a Deus.